O faqueiro de 130 peças, ele é o mais completo e é o que eu indico para você que está começando o seu enxoval. Ele é composto, apesar das variações que ele apresenta, por 10 peças, 10 talheres com tipos diferentes e 12 peças de cada, e os talheres de serviço, que em geral tem 11 peças de cada. A gente vai começar a ver uma a uma para você aprender a utilização de cada peça dessa. A gente começa primeiro com a concha. Essa concha, feijão, sopa, creme, tem essa concha. Depois nós vamos para a segunda concha, que é a concha de molho. Ela é menor e ela tem um formato ovalado. Reparem que aqui é bem circular e ela é bem maior, e aqui ela é menor e ovalada. Depois nós passamos para a colher de arroz. Ela tem uma peça e serve também para estar servindo uma farofa, enfim, qualquer outro alimento. Não necessariamente você precisa se prender que só arroz. Inclusive, uma dica é quando você comprar o faqueiro de 130 peças, você consegue adquirir algumas peças soltas no mercado. E essa colher aqui de arroz, eu sempre aconselho ter mais de uma peça. Porque se você for servir uma farofa, um cuscuz, você vai ter várias colheres do mesmo jogo. Agora, caso você tenha aí uma colher dessa de outro jogo, ou de repente da sua mãe, da sua avó, sem problema, no informal você pode estar misturando essas peças. Depois nós vamos para outra, que é o jogo de salada, composto por uma colher também um pouquinho mais ovaladinha, e essa aqui que tem esses 2 dentinhos. Aqui a gente vai estar utilizando para servir a salada. Agora nós passamos para a parte de trinche. E primeiro o trinche de carne. Reparem que é o garfo com 2 pontas e aqui a faca, e ela tem um detalhe nessa faca. Reparem que ela tem a serrinha. Ela é de carne e toda vez que eu falo de faca de carne, ela sempre vai apresentar serra. Depois nós vamos para outro de trinche, que é o de peixe. O de peixe, ele tem características bem peculiares e específicas. O peixe é uma carne, é uma proteína bem suave e que a gente não precisa do fio, do corte da faca. Então, sempre os talheres de peixe, tanto de serviço quanto da gente utilizar, ele não possui corte e parece mais uma pá do que uma faca. Então, o garfo do peixe para serviço, ele também tem 3 dentes, assim como os talheres, 3 dentinhos, e a faca, que na verdade é uma pá, ela vai ser assim, sem corte e mais larga. Para quê? Na hora que a gente estiver pegando esse peixe, essa carne não espatifar, digamos assim. Depois nós vamos para a colher de açúcar. Então, a colher de açúcar, repara que ela parece uma conchinha. Ela tem ali uma conchinha e é a medida da de açúcar. E por último, da peça de serviço, nós temos a pá de bolo. Então, essas peças aqui, essas 11 peças, compõem um faqueiro de 130 peças. Como eu falei para você, existe sim variação, mas no geral, são essas peças de serviço que compõem esse faqueiro. E agora nós vamos entrar nos talheres, os tipos diferentes de talheres que tem nesse faqueiro. E eu vou estar chamando a atenção para vocês pequenos detalhes que existem entre um ou outro talher. Então, nós vamos começar aqui com um talher de mesa, que vai servir para vocês estarem utilizando aí, basicamente, servir todos os alimentos. Então, composto por 12 garfos e 12 facas de mesa. Ela é maior. Depois nós vamos para os talheres de sobremesa. E aqui agora eu quero também chamar a atenção de vocês que esses talheres aqui de sobremesa, eles também podem ser utilizados para servir uma entrada sem nenhum problema. É igual o de mesa, só que um pouco menor. Garfo, 4 dentes, assim como o garfo de mesa. Reparem no detalhe que ele é exatamente igual, só que numa versão menor. Então, garfo de mesa, garfo de sobremesa, exatamente igual no modelo menor. E aqui nós temos faca de mesa e faca de sobremesa, igualzinho, só menor. Cada peça sempre com 12 de cada. Depois nós vamos entrar nos talheres de peixe. Garfo de peixe e faca de peixe.
Garfo de peixe, ele existe algumas variações, mas eles sempre vão atender algumas características que nós vamos estar vendo agora. Então vamos no detalhe desse garfo, que é bem curioso e gera muito confusão com outro garfo que não faz parte do jogo do faqueiro. Na verdade, no Brasil, é muito difícil da gente encontrar, mas quando a gente pega os faqueiros antigos, da minha avó, da sua avó, da tia, a gente encontra. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês qual a diferença entre eles. Então, garfo de peixe, 3 dentes, diferente do garfo de mesa e do garfo de sobremesa. Então, talher de peixe, garfo, 3 dentinhos. E a faca, que na verdade é uma pá, ela não tem corte. Então, ela também é mais larguinha, porque a gente vai estar separando a proteína e não cortando. Proteína mole, corta a proteína, separa sem a necessidade de cortar. Agora eu quero mostrar para vocês os detalhes das variações desse garfo de peixe. Então, aqui eu tenho um outro modelo de garfo de peixe que ele já tem 4 dentes. E reparem que entre 2 dentes de um lado e 2 do outro, ele vem aqui, olha, com um corte mais profundo. Esse aqui tem de 3 dentes, esse aqui de 4. E ainda assim, existe uma diferença com outro que vem aqui, olha. Esse aqui forma aqui como se fosse um quadradinho e esse desce retinho. Aqui esse tem essa entradinha aqui e esse aqui vem reto. Todos os 3 são garfo de peixe e variação de fabricante, de modelo, sem nenhum problema essas variações e a gente vai encontrar aí no mercado, tá? Então todos garfo de peixe, vocês podem aí estar escolhendo o modelo que vocês mais gostam e tudo isso. Voltando aqui para o nosso faqueiro de 130 peças, vamos entrar agora nas colheres. Nós temos a colher de sopa, caldo, creme, a maior, e temos a colher de sobremesa, que assim como o garfo de mesa, garfo de sobremesa, elas são exatamente iguais, sendo que a de sobremesa é menor que a de mesa, mesmo modelo. E depois nós entramos na colher de chá e colher de café. Então, exatamente iguais, só que a colher de chá ela é maior do que a colher de café. Cada peça, como eu falei para vocês, vem 12. 12 garfos de mesa, 12 garfos de sobremesa, 12 facas. Se vocês quiserem na casa de vocês comprarem 2 faqueiros diferentes, resolveria o problema? Mais ou menos. Porque o faqueiro de 130 peças, ele vem com toda a peça de serviço completa. Se você compra um faqueiro de 101 peças, ele já não vai vir com todo esse serviço. Então, o que eu aconselho? Se você está começando, está casando ou quer investir mesmo para ter um faqueiro, compra o de 130 peças e depois você vai complementando essas outras peças de acordo com a sua necessidade. Existem famílias que um faqueiro de 130 peças atende. Existem outras que precisam de 2 jogos. Já conheci famílias que precisam de 3 jogos por estar se recebendo muitas pessoas. O legal aqui é entender que, se tratando de informal, você pode estar misturando essas peças sem nenhum problema. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas outras peças que não fazem parte do faqueiro de 130 peças, mas que pode ser interessante você ter na sua casa. E quero mostrar um detalhe que vai diferenciar um garfo de salada de um garfo de peixe. O garfo de salada, como eu mencionei, não é muito utilizado no Brasil. Você não precisa ficar na neura, meu Deus, preciso de um garfo de salada para comer minha salada. Oh, não, nada disso. Mas, caso você tenha em casa, você vai saber identificar um. E se você quiser investir, por que não? Então, qual é a diferença? Vamos no detalhe, que aqui agora, gente, é no detalhe mesmo. O garfo de peixe, como eu mostrei para vocês, vai alternar em 4 dentinhos, 3 dentinhos, e ele vem com um rasgo quando ele tem 4 dentinhos até o final. O de salada, ele também tem 4 dentinhos, mas ele aqui embaixo, ele forma um triângulo. Então, reparem que aqui é um triângulo e aqui ele desce reto. Ele também costuma, ser menor que o talher de peixe, do que o garfo de peixe. Então, se você tem aí na sua casa um garfo que você não sabia direito para que era, ou achava que era de peixe, mas via alguma diferença e tem esse triângulo, saiba que esse garfo
é um garfo de salada. Outra peça que não compõe, mas que é interessante ainda mais que o brasileiro adora o churrasco, na verdade. Então você pode estar adquirindo e muitos fabricantes vendem do mesmo jogo à parte, que é a faca de carne. E qual a diferença da faca de carne para a faca de mesa? A faca de carne, ela vai ter, vamos aqui de novo no detalhe, né? Porque faqueiro é no detalhe, gente. Então, ó, a faca de carne, ela tem serras e ela é mais pontuda aqui. A faca de mesa, ela vai ser mais reta, com uma serrinha bem mais discreta. E aqui, ó, reparem que ela é redonda. Então, faca de carne, ela é mais pontuda, com a serrinha mais em evidência. Faca de mesa, sempre com a ponta mais arredondada. Então, quem gosta muito de churrasco e quiser investir na faca de carne, é bem legal. Aqui tem essa peça também, que no Brasil a gente conhece até pelo nome de garfo de bolo, que é um garfinho menor que o de sobremesa e ele tem 3 dentinhos. Quando a gente pega um garfo de sobremesa, ele vai vir assim, 4 dentes e ele é a miniatura do garfo de mesa, né? O bebezinho. O garfo de bolo, que é o garfo de patisserie, ele é menor que o garfo de sobremesa, dá uma boa diferença. Ele tem 3 dentinhos e às vezes esse dentinho, ele tem, olha, vamos no detalhe de novo, que aqui tudo é detalhe, ó. Ele tem aqui do lado mais gordinho. Na hora que a gente estiver partindo o bolo, quando tem creme, o brigadeiro que a gente bota lá no bolo de cenoura, ele fica mais fácil para estar pegando essa parte. Então, diferença do garfinho de bolo para o garfinho de sobremesa é quantidade de dentes, tamanho e aqui do lado pode sim ter esse lado. E agora eu quero chamar a atenção para um detalhe bem importante na utilização dos dois. Esse de sobremesa, como eu falei para vocês, vocês podem estar utilizando para servir uma entrada. Não sei, vocês vão fazer aí na casa de vocês uma salada de entrada, um ceviche. Você pode estar utilizando esse garfo de sobremesa para estar servindo essa entrada. Agora, esse garfo de patisserie ou garfinho de bolo, como a gente chama aqui no Brasil, a gente não pode usar para entrada. Ele é de uso exclusivo de patisserie, de bolinho. Então, fiquem atentas. Fabi, precisa investir nesse garfinho de bolo? Fica a seu critério. Se você achou bonitinho, adora, quer investe, lindo. Se não, você pode estar utilizando o garfo de sobremesa para estar servindo o bolo sem nenhum problema. E aqui também uma curiosidade que eu trouxe para vocês é a colher bem redonda, que também hoje em dia no Brasil não é comum encontrar, mas alguns faqueiros antigos que herdamos dos nossos avós, pode ser que tenha e você deve aí ter se perguntado em algum momento qual a diferença da colher redondinha para a colher ovalada. Então vamos lá. Essa colher aqui, quando ela é ovalada, a gente serve creme, caldo, sopa. Essa aqui é uma colher para creme. Mas isso não quer dizer que você não possa servir um creme com essa colher. Pode sim, sem nenhum problema. Mas, se você tem essa colher aqui, dê preferência para servir. Ó, vou levantar assim para vocês verem bem. A redondinha é de creme e a ovaladinha, creme, caldo, sopa, tudo isso. Como vocês viram, o faqueiro de 130 peças, ele é super completo e ele vai atender todas as necessidades que você tiver na sua casa, desde refeições formais até refeições informais do nosso dia a dia. Vale sim investir em um por toda a peça de serviço ou vale a pena compor um, que eu já falei que a gente pode ir adquirindo peças separadas, mas o fato é que ele vai ser um belo de um coringa e vai estar aí te atendendo em todas as suas necessidades do seu dia a dia.